O acordo recém-assinado entre Rússia e Coreia do Norte pode já estar gerando frutos. Kim Jong-un, da Coreia do Norte, pode estar muito próximo de enviar soldados para combater na guerra da Ucrânia, gerando uma instabilidade em toda a Europa. Como a OTAN vai reagir a esse grande contingente que pode reforçar o exército russo? Além disso, vamos dar repercussão à escalada no conflito no Oriente Médio. Israel muito próximo de uma guerra total contra o Líbano, mas com um grande problema. O Domo de Ferro, a grande proteção israelense, pode ser destruída por seus inimigos. Para você entender todos esses assuntos da geopolítica internacional, confere aí o episódio de hoje. Atualiza aí! Fala galera, Tobi na área com mais um Atualiza aí no ar. A guerra da Ucrânia está muito próxima de um novo capítulo. A Coreia do Norte pode reforçar as fileiras de soldados da Rússia. Rússia que vive um problema sério com relação aos seus soldados, uma vez que a sua população vem diminuindo a cada ano, muitos jovens russos já estão no conflito e outros milhares fugiram do país para não serem convocados. E é exatamente por conta disso que esse acordo entre Coreia do Norte e Rússia foi assinado. Uma troca onde um recebe ajuda militar e o outro envia para a Rússia o que ele tem sobrando. Pessoas, soldados, uma vez que a Coreia do Norte, na grande verdade, pouco se importa com a sua própria população. Se liga na primeira reportagem que eu separei para você no dia de hoje. Rússia e Coreia do Norte comprometem-se com tratado militar mútuo, levantando preocupações estrangeiras. Até aqui, nenhuma novidade. Você que está acompanhando o canal, nos últimos 2 vídeos eu já falei desse acordo militar de defesa mútua entre Coreia do Norte e a Rússia. O problema é o que está nas letrinhas pequenas e como isso pode ser interpretado. Presta bastante atenção aí, ó. Seul, Coreia do Sul, governos estrangeiros expressaram preocupação com um tratado entre Rússia e Coreia do Norte, que compromete os dois países a fornecerem assistência militar um ao outro caso algum deles seja invadido. Bom, a princípio, o que foi divulgado desse acordo que foi assinado na quarta-feira é que eles irão se defender mutuamente caso um dos dois seja atacado. E aí você deve estar pensando, ué, então não tem nenhum problema imediato, porque a Coreia do Norte não está sob ataque e eu não acredito que a Coreia do Sul vai iniciar um conflito, tampouco a Rússia está sendo atacada. Na verdade, é ela que está atacando a Ucrânia. Será que é isso mesmo? Segundo parágrafo, a gente já vem para as explicações. O tratado eleva o relacionamento dos países para uma parceria estratégica abrangente. Especifica que se qualquer um dos lados entrar em guerra após ter sido invadido, abre aspas, olha que importante, o outro lado fornecerá assistência militar e outra assistência com todos os meios em sua posse sem demora, fecha aspas. De acordo com o texto do tratado publicado na quinta-feira pela mídia estatal norte-coreana. Ou seja, na prática, Coreia do Norte e Rússia assinaram um acordo de maior intimidade que dois países podem assinar, que é um tratado de defesa mútua. Na prática é, um país está disposto a guerrear por conta de outro, enviar soldados, os seus cidadãos, comprometer a sua economia, a sua capacidade produtiva e militar. Ou seja, é algo muito sério. É muito difícil existir algo que vá além disso na geopolítica internacional, na associação entre países. Ou seja, é de fato uma aliança estratégica extremamente ampla. Agora, você percebeu o que diz as letras pequenas? Que na prática essa assistência se dará quando um dos dois países supostamente foi invadido, mas é exatamente aí que entra a interpretação. E por que disso? Porque simplesmente a Rússia, que é a agressora na guerra da Ucrânia, o discurso do Putin, a narrativa construída é que na prática é a Rússia que foi ameaçada, é a Rússia que foi invadida pelos ucranianos, quando primeiro acaba com o governo do Yanukovych, que era um presidente ucraniano pró-Rússia e que supostamente os ucranianos estariam agindo com violência contra os russos étnicos que vivem na Ucrânia. Ou seja, na narrativa russa, todo esse conflito que ele chama de operação militar especial é apenas se defendendo, além de tudo isso, de uma possível entrada da Ucrânia na OTAN. OTAN que há muitos anos já vem se aproximando da Rússia com a Polônia, com as repúblicas bálticas e que seria insustentável a entrada da Ucrânia nessa organização militar. Bem, neste contexto, levando em consideração que a Coreia do Norte precisa de praticamente tudo para viver, a Coreia do Norte precisa de moeda estrangeira, precisa de alimentos, precisa de tecnologia, tudo que ela tem para oferecer,
é basicamente mão de obra. Ela tem soldados para oferecer. Ela também tem munição. Ela tem a capacidade de produzir munição. Nada muito moderno, mas coisas que a Rússia sequer consegue produzir hoje. E como eu disse no início do vídeo, a Rússia tem um problema demográfico. Boa parte dos jovens já está no conflito. Uma outra parte fugiu e ter que convocar novos soldados é algo extremamente danoso à imagem do Putin dentro da política interna. Agora, o envio de militares norte-coreanos, principalmente porque a Coreia do Norte já tem uma tradição de enviar trabalhadores para outros países, justamente para conseguir dólares, moeda estrangeira que ela tanto precisa. Mais ou menos como o Brasil faz com Cuba, quando lança um programa, por exemplo, como Mais Médicos, onde trabalhadores cubanos, no caso médicos, vêm para o Brasil, mas o salário é pago para Cuba, ou seja, é Cuba que lucra com um trabalho alheio. É isso que acontece nos Mais Médicos, por isso que qualquer governo sensato acabaria com esse tipo de programa. Só um programa de extrema esquerda feito pelo PT mesmo que acha que isso pode dar certo, onde o médico é refém do próprio Estado. Pois muito bem, no caso da Coreia do Norte, funcionaria da mesma forma. Enviaria trabalhadores e a Rússia, ao invés de pagar o salário para os trabalhadores, pagaria ao regime da Coreia do Norte. Só que nesse caso, esses trabalhadores seriam o quê? Militares, soldados que iriam combater dentro da Ucrânia. E a Rússia precisa muito aumentar o seu contingente militar. Tanto é verdade que a Rússia chegou até mesmo a libertar prisioneiros desde que eles combatessem lá na Ucrânia. E aí vem uma grande questão. A Ucrânia também precisa de militares. A Ucrânia já conta com muitos estrangeiros que se voluntariam a ir para a Ucrânia, inclusive muitos brasileiros vão para lá. Agora, uma entrada de um número muito grande de militares, se fala aí no número absurdo de 100 mil militares da Coreia do Norte que poderiam ir para a Ucrânia. Então, a Ucrânia precisaria contrapor a esse número de soldados. E aí vem uma questão. Será que a OTAN enviaria para o combate os seus militares, os seus soldados? E aí nós temos, de fato, o início, talvez o primeiro confronto, de tropas lideradas pela Rússia junto com a Coreia do Norte, o que nós vamos chamar de eixo das ditaduras, que vai envolver aí o Irã, que vai envolver a China, embora esses soldados ainda não estivessem em campo, mas militares da OTAN. E isso poderia ser o prelúdio ou o primeiro capítulo de uma terceira guerra mundial. Como eu disse, a Coreia do Norte receberia em troca assistência militar, que já está prevista no contrato, lançamento de satélites, armas nucleares, submarino e até mesmo comida, uma coisa simples que o país não tem. Ou seja, a Coreia do Norte pode ser sim a tábua de salvação que Putin precisa para mover a sua máquina de guerra no leste europeu e talvez, quem sabe, conseguir avançar na guerra da Ucrânia, que já está estagnada há um bom tempo. Mas e você? O que você acha sobre isso? Você acha que a Coreia do Norte, de fato, enviará soldados? E, principalmente, qual seria a reação do Ocidente, da OTAN em especial? Lembre que o Macron, um dos principais líderes da OTAN, a França, um importante país europeu, já fala há muito tempo de enviar soldados para combater no campo de batalha da Ucrânia. E aí, quais seriam as consequências? O que você pensa a respeito disso? Quero muito saber sua opinião. Coloca aqui nos comentários. Agora vamos mudar de assunto, mas ainda falando de conflitos, vamos sair da Europa e vamos lá para o Oriente Médio, porque Israel está muito próximo de uma guerra total contra o Líbano, o seu vizinho do sul. Vizinho que tem dentro dele um grupo bastante poderoso que é aliado do Irã. Saiba que alguns nomes, infelizmente, não dá para falar aqui no YouTube, porque eles cortam automaticamente o alcance do vídeo. Então fica atento para você entender de quem que eu estou falando. Temos as imagens aqui, O Líbano, aqui Israel e aqui a bandeirinha daquele grupo no qual eu não posso mencionar o nome. Vamos para a reportagem? CNN Brasil diz assim na sua manchete: Líbano não pode se tornar outra faixa de Gaza, diz secretário-geral das Nações Unidas, porque a coisa está se alastrando no Oriente Médio. E agora, se Israel se voltar para o Líbano, a possibilidade de um conflito generalizado é gigantesca, porque o Líbano é apoiado diretamente
pelo Irã. Dessa vez, o Irã, eu acho que se movimentaria de forma muito mais explícita em um conflito entre Israel e Líbano. Letrinhas pequenas. O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, disse nesta sexta-feira, dia 21, que está profundamente preocupado com a escalada de tensões entre Israel e o Grupo Amarelo, que atua lá no Líbano. Esse Grupo Amarelo aqui. Abre aspas para o secretário-geral das Nações Unidas. Um movimento precipitado, um erro de cálculo pode desencadear uma catástrofe que vai muito além da fronteira e, francamente, além da imaginação, fecha aspas, disse ele a um repórter. Pois é, e eu concordo com ele, tá? Qualquer erro de cálculo, qualquer coisa que saia do controle ali, pode levar esse conflito a se alastrar, primeiro para o Líbano e depois para vários outros países. Há de se conter principalmente o Líbano nesse momento. Sabe, quando eu estou falando Líbano, eu estou querendo falar o grupo que lá existe, especificamente. Um grupo separado do Líbano, mas que dá sustentação ao próprio governo. Lá é uma coisa meio esquisita. Abre aspas de novo aí para o secretário-geral das Nações Unidas. Vamos ser claros, o povo da região e o povo do mundo não podem se dar ao luxo de que o Líbano se torne outra Gaza. Adicionou. E eu concordo mais uma vez com ele. Seria péssimo para o Oriente Médio e para o mundo como um todo a escalada desse conflito, porque aí nós estamos falando de um conflito de fato entre duas nações, por mais que dentro do Líbano não é exatamente uma nação constituída, aliás, um governo constituído, porque quem vai para a guerra ali é esse Grupo Amarelo que você pode ver a bandeira logo ali em cima. Para finalizar, o Grupo Amarelo, um grupo apoiado pelo Irã, amplamente apoiado pelo Irã, na verdade criado pelo próprio Irã, tá? Tem disparado foguetes contra Israel em solidariedade ao seu aliado verde, que atua lá na faixa de Gaza e que Israel já está combatendo, desde que a guerra em Gaza começou, forçando dezenas de milhares de israelenses a fugirem de suas casas. Pois é, essa é a grande questão. O Grupo Amarelo, ele é um dos grupos mais poderosos ali da região do Oriente Médio. E ele tem grande apoio do Irã, financiamento, treinamento e tecnologia. Eles são hoje donos de um grande arsenal até muito importante, formado por mísseis. Milhares de mísseis se imaginam que eles tenham no seu arsenal, no seu estoque. E aí é que vem a grande questão. O que Israel hoje mais se orgulha é da capacidade que ele tem da sua defesa aérea com o famoso domo de ferro. Para quem não sabe, é um conjunto de baterias antiaéreas que são capazes de interceptar foguetes, mísseis e até drones em pleno voo, impedindo que eles gerem prejuízos e danos, até mesmo alguns infelizmente fatais, no território israelense. O problema é que esse domo de ferro ele tem um ponto fraco, como praticamente todas as defesas têm, que é o seu ponto de saturação. Você pode vencer se você saturar as defesas, se você enviar uma quantidade tão grande de artefatos que a defesa não vai conseguir atingir todos, vai atingir uma grande parte, mas muitos vão acabar caindo, até porque nós estamos numa nova era de conflito que foi inaugurada lá em Nagorno-Karabakh, lutando ali Azerbaijão contra a Armênia, que está sendo intensificado na Ucrânia e que provavelmente, para não dizer com certeza, vai ser usado nesse conflito Líbano-Israel, que são os drones. Essa é a nova face do combate. Hoje, soldados muito menos operacionais e sim operadores de drones, ou seja, jogadores de videogame praticamente, estão mudando a face do campo de batalha. Olha só a importância de tudo isso para a saturação e até mesmo a destruição desse domo de ferro. A reportagem de O Globo, manchete diz assim: Estados Unidos temem que domo de ferro de Israel não suporte ataque em massa do Grupo Amarelo. Autoridades e oficiais de guerra dos Estados Unidos temem nos bastidores que, em caso de uma guerra total entre Israel e o Grupo Amarelo, os sistemas de defesa de Israel, de Benjamin Netanyahu, inclusive o famoso domo de ferro, fiquem sobrecarregados. Segundo a CNN, pelo menos 3 autoridades manifestaram preocupações de que o sistema possa ser vulnerável a arsenais de mísseis e drones do grupo apoiado pelo Irã. E não tenha dúvida que desde o início desse conflito na faixa de Gaza contra o Grupo Verde, o Grupo Amarelo está se preparando efetivamente para entrar nesse conflito com
amplo e farto apoio do Irã, e não só do Irã, tá? De vários outros países ali da região do Oriente Médio. Não sejamos ingênuos, tá? Israel está de fato cercado de inimigos. Israel, que é a única democracia pujante da região, sim, tem seus problemas, como todos os países têm. E eu sempre falo aqui, não existem países bonzinhos na geopolítica, o que existem são interesses. Mas se você fizer uma análise, mesmo que superficial, em relação ao Oriente Médio, você vai ver que Israel é uma democracia cercada por ditaduras, algumas muito fechadas, como por exemplo é o caso da Arábia Saudita e de outras, algumas mais abertas, como é o caso dos Emirados Árabes Unidos, com Dubai, Abu Dhabi, o Catar, por exemplo, que agora é até dono de time de futebol, o PSG. Então que fique claro, Israel é democracia cercado por ditadura e barbárie. Agora, esses grupos tendem a se unir, até porque tem cultura semelhante, idioma semelhante, tem várias coisas que os unem, até porque já existe um histórico de conflito contra Israel. E aí fica uma questão, mais uma vez, a sua opinião é fundamental. Você acha aí que o Grupo Amarelo, lá do Líbano, tem de fato capacidade para destruir o maior orgulho israelense, que é o Domo de Ferro? E nesse conflito, você acha que Israel conseguiria controlar o Líbano? Lembrando que já houve conflito entre Israel e Líbano, e Israel controlou quase que todo o sul do Líbano. Mas no início desse conflito lá na faixa de Gaza contra o Grupo Verde, os Estados Unidos precisou enviar 2 porta-aviões para o Mar Mediterrâneo para garantir a segurança no norte de Israel. Ou seja, como os Estados Unidos vai se portar diante disso? Você está percebendo como é que o mundo está se movimentando? Como é que o tabuleiro de xadrez da geopolítica está nesse momento? Conflitos em várias partes do mundo. Um conflito na Ucrânia, região da Europa. Um conflito no Oriente Médio, na Ásia, região importante da geopolítica e da economia mundial, devido ao petróleo. Tensões no Mar do Sul da China e Taiwan. E até na América do Sul, com a Venezuela. E, para não esquecer, navios russos visitando Cuba. Ou seja, nós temos tudo para que um deslize, uma situação, às vezes até pequena, gere um estopim para começar um conflito de grandes proporções, onde você vai ter de um lado os aliados ocidentais, as democracias, contra o eixo das ditaduras, que você pode resumir em um grupo relativamente pequeno de países. Inicialmente, a Rússia, a Coreia do Norte, a China e o Irã. E aí, nesse conflito, quem você acha que vence? A grande verdade é que os dois têm muito a perder. A humanidade, o planeta tem muito a perder. Um conflito de grandes proporções que vai redefinir toda a estrutura política, geopolítica, territorial do planeta Terra. Que isso não aconteça e que a humanidade possa encontrar um caminho de prosperidade dentro da paz. Mas parece que a gente está muito próximo. É de uma guerra. Quero saber a sua opinião. Coloque aqui nos comentários, é importante demais. Agora, se você chegou até aqui, gosta do Atualiza Aí, gosta do meu trabalho, não canso de pedir, porque essa é a nossa grande meta. Galera, é um sonho de verdade. Chegar aos 100 mil inscritos, receber aquela plaquinha. Quando a gente cria um canal, a gente nunca acha que isso vai acontecer, que isso é possível. Mas quando vai chegando perto, a gente vai ficando ansioso e parece ficar mais longe ainda. Então eu conto aí com a sua ajuda, com a sua colaboração. Clica aqui, ó, logo do canal, badala o sininho das notificações, deixa o seu comentário e deixa o seu like, que isso ajuda a engajar demais e entrega o vídeo para mais pessoas. Tamo junto? Obrigado de coração. Beijo top, fica com Deus. Eu volto amanhã com mais um episódio do Atualiza Aí. Fui!